Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para estudarmos a lição desta semana que nos fala sobre a verdadeira abnegação. Verdadeira abnegação. A verdadeira abnegação, irmãos, ela acontece quando nós deixamos de lado os nossos desejos e as nossas tendências egoístas, né? E a verdadeira abnegação, ela é o altruísmo, um desprendimento para com as coisas ou bens que nós temos, né? E nós não somos dominados pelo egoísmo, mas usamos os bens que temos para a causa do Senhor. O texto básico aqui nos diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 4. Então, você se importa com as coisas que são suas, mas também não só com as coisas que são suas, mas também você se importa com as coisas do outro. Você se importa com você, mas você também se importa com a outra pessoa, né? Com as necessidades que a pessoa está passando, se está passando bem, se está passando mal, tem alguma necessidade de alimentação, em vários aspectos, né, na vida. Você se preocupa com você, mas também você se preocupa com o próximo. Você se coloca no lugar do próximo, né? Você sente a dor do próximo também. E a abnegação, ela é contrária ao egoísmo, né? O egoísmo é o amor excessivo à sua própria pessoa, né? Aos seus próprios bens. Já a abnegação, ela é um desprendimento, né? Que leva o amor ao próximo. Você tem o desejo de ajudar ao próximo. Você se alegra em ajudar ao próximo, né? E aqui o texto do Espírito de Profecia nos diz assim: quando os que professam o nome de Cristo praticarem os princípios da regra áurea, o Evangelho será reforçado pelo mesmo poder que o acompanhava na era apostólica. Então nós vemos aqui, irmãos, quando nós praticarmos os princípios, né, da Palavra de Deus, quando nós deixarmos que a regra áurea, né, que Jesus falou, que é o amor ao próximo também, né, se colocar no lugar do outro, aqui do Evangelho, for praticado, então o Evangelho vai ter grande poder aqui nesse mundo, né? Quando nós praticarmos esses princípios da Palavra de Deus, o que os apóstolos praticavam no passado, nós também iremos praticar, e então o Evangelho terá grande poder aqui nesse mundo, né? Um poder de grande influência. E a regra áurea da Palavra de Deus que nós estudamos na Bíblia, né, sempre, ela terá uma grande repercussão, né, porque ela também envolve que nos coloquemos no lugar do outro, pratiquemos o verdadeiro amor, né, o amor de nos colocar no lugar das outras pessoas para ajudá-las, né, ajudando a quem necessita. Então nós vamos aqui para o primeiro tópico: amor divinamente inspirado. Então, o verdadeiro amor é aquele que é divinamente inspirado, né? O verdadeiro amor que é brotado no coração do ser humano, se é só da natureza humana, ele não é um verdadeiro amor, é só um sentimento passageiro, né? É só algo para a sua própria perdição, mas quando vem de Deus, é um verdadeiro amor, né? E o verdadeiro amor, ele nasce no coração de Deus e é transmitido para aqueles que seguem a Jesus, né? Descreva o sincero amor da igreja cristã primitiva. Atos 4, 32 a 35. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então nós vemos aqui o exemplo dos discípulos daquela igreja primitiva. Era uma igreja que estava predominando o amor, né?
Jesus havia ensinado seus discípulos, eles tiveram algumas dificuldades, mas por se entregarem a Cristo, por se entregarem à ação do Espírito Santo, agora esse amor predominava entre eles, né? Ali na igreja primitiva. E está aqui a igreja primitiva, né? Mostra o exemplo do verdadeiro evangelho, ajudar os outros, né? Se colocar no lugar do outro, do necessitado. Era uma igreja que no começo era uma igreja pobre, né? Não tinha muitas pessoas que tinham bens, mas Deus providenciou pessoas, por exemplo, José de Arimateia, Nicodemos e tantos outros que ajudaram a causa, né? E Deus foi dando condições aos próprios irmãos ali, os fiéis crentes, e eles também, o pouco que tinha, compartilhava com as outras pessoas, né? Então era uma igreja que tinha no começo poucos bens materiais, mas naquilo que eles tinham, eles doavam e ajudavam os seus irmãos, né? Os mais necessitados. Os mais necessitados cuidavam daqueles que precisavam realmente, né? E muitos vendiam até suas propriedades, como diz aqui, para comprar alimentos, roupas, para todos aqueles que realmente precisavam. E de repente, entre eles não havia mais ninguém que necessitava, porque todos, de forma igual ali, havia recebido, né, o auxílio da igreja, o auxílio dos apóstolos, e aquelas pessoas que tinham condições, movidas pelo Espírito Santo, movido pela abnegação e pelo amor ao próximo, pelo amor de Deus que estava em seu coração, ajudava o seu próximo, cumprindo a palavra de Deus na sua vida, né? Demonstrando aqui que o verdadeiro amor ao próximo, né? O verdadeiro amor, a verdadeira fé, ela se revela nas ações. Então a verdadeira fé, ela se demonstra através do amor e através dos atos de misericórdia, né? E a Igreja de Deus precisa voltar a praticar esses atos nesse momento que nós estamos vivendo, né? O verdadeiro amor de Deus deve ser demonstrado na Igreja, e a Igreja primitiva, então, nos deixa um grande exemplo, ao qual nós devemos voltar a praticar, né? E muitos, pelo exemplo dessa Igreja primitiva, se voltaram para Deus, né? E também, se seguirmos o exemplo dessa Igreja, se nós buscarmos o Espírito Santo, também receberemos a verdadeira abnegação em nosso coração, que vem do amor de Deus, receberemos em nosso coração o amor de Deus, e deixaremos todo o egoísmo de lado e ajudaremos o nosso próximo como a palavra de Deus requer de cada um de nós. Diz assim, anota: quando os discípulos proclamaram as verdades do Evangelho em Jerusalém, Deus confirmou a palavra deles, e a multidão creu. Muitos desses primeiros crentes foram obrigados a se separar imediatamente da família e dos amigos devido ao fanatismo religioso dos judeus. Era preciso fornecer-lhes comida e abrigo. O relato declara: não havia, pois, entre eles necessitado algum, e conta como as necessidades eram supridas. Dentre os crentes, os que tinham dinheiro e bens os doavam alegremente a fim de atender à emergência. Essa liberalidade da parte dos crentes era resultado do derramamento do Espírito. Era o coração e a alma dos convertidos ao Evangelho. Um interesse comum os animava. O sucesso da missão que lhes tinha sido confiada, e não davam lugar à cobiça na vida. Seu amor aos irmãos e à causa que haviam abraçado era maior do que o amor ao dinheiro e às posses. Suas obras confirmavam que valorizavam muito mais a salvação dos homens do que as riquezas terrestres. Isso ocorrerá toda vez que o Espírito de Deus tomar posse da vida. Então nós vemos aqui o exemplo da igreja primitiva, que nós também possamos seguir esse exemplo.